Bom dia, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. É com muita alegria que começamos mais um programa da nossa série de 30 dias para salvar o seu casamento, com muito suor, lágrimas e desfrute das maravilhas de Deus. Seja muito bem-vindo e eu já começo esse vídeo pedindo para você dar o seu like, né, compartilhar com seus amigos nessa manhã tão maravilhosa, para que o reino de Deus possa ser impactado com a própria palavra do seu Rei, Jesus Cristo. Quero te encorajar a seguir conosco durante esse período, porque principalmente as palavras do Senhor são como armaduras, né, para a nossa vida, para que possamos enfrentar os desafios do matrimônio, tá? Segundo, porque aqui você aprenderá sobre o que é o casamento de uma maneira libertadora, para que você possa enfrentar, bem como proteger e usufruir das maravilhas de Deus. Amigos, irmãos, vamos orar e buscar ao Senhor a iluminação. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui na Tua presença e suplicamos, nos ilumina, ó Deus, abre o nosso entendimento para que possamos compreender o que o Senhor quer de nós. Nos usa, ó Deus, no poder do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, sou o pastor Jonas Epitácio, casado com relacionamento com Thalita há mais de 20 anos, pai de 3 filhos, e estamos iniciando, esse período com muita alegria na internet, nesse canal Pastor Jonas Epitácio. Muito obrigado a todos que têm colaborado e me encorajado a estar aqui com vocês nessa manhã. Bem, senhores, vamos relembrar um pouco de onde já partimos e onde nós estamos. No primeiro dia, fizemos a pergunta, o que devo, o que mais devo procurar dentro do casamento? Então, como alvo de uma busca dentro do casamento. E a resposta foi conhecer a Deus, por meio de Jesus Cristo, levando em consideração o Salmo 73, que diz, a quem tenho eu, Senhor, no céu, senão a ti? A quem mais eu desejo na terra, senão a ti? Depois disso, amados irmãos, olha, o que eu mais desejo e agora, o que é que eu devo fazer para continuar lutando pelo casamento? E aí aprendemos que devemos desenvolver uma vida diária de oração, confessando os nossos pecados e desenvolver uma vida devocional, mas também uma vida regular de jejum, na ideia de que devemos, em alguns momentos, regulares, se abster de alguma alimentação, de algum período, para pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Então, não é um jejum, eu vou fazer um jejum para conquistar alguma coisa, algum bem material, algum benefício, Não, eu faço jejum para fazer uma reflexão das minhas ações diante de Deus, e pedindo e suplicando para que a sua ira se afaste da minha casa. Dentro dessa perspectiva, para que possamos entender que tanto eu quanto o meu cônjuge carecemos da graça de Deus. E ali fizemos a meditação em Romanos, capítulo 3, na ideia de que não há nenhum justo, nenhum sequer. E todos carecem da graça de Deus, porque todos pecaram e afastados estão dessa graça de Deus. Então, manter-se casado e ter um casamento sublime, digo abertamente, é algo divino, não só divino no gozo, mas no divino em relação à proteção, porque as tentações no mundo contemporâneo são inúmeras e a todo tempo o homem é tentado pela visão, expostas aí nas redes sociais, as mulheres
cada vez mais envolvidas no mercado de trabalho, elas são tentadas pelas más conversações, que fazem com que tanto o homem quanto a mulher, se não tiverem uma ideia clara sobre o matrimônio, estarão em risco. E infelizmente é o que estamos percebendo, pois há um número significativo de divórcio dentro da própria comunidade cristã. Então, devemos ter um ponto de partida, buscar a Deus no seu Filho Jesus Cristo, onde estão escondidos todos os tesouros, bem como devemos buscar uma vida de oração e jejum para que possamos ter musculatura para enfrentar os momentos de tempestade no casamento. E agora estamos no terceiro dia, e o que é que Deus tem reservado para nós? Então, de uma maneira bem didática, o que é que eu busco? O primeiro dia, o que é que eu me posiciono para manter, e o que agora no terceiro, o que é que eu deixo para trás? Então, no terceiro dia, o que devo deixar para trás no casamento? Então, isso faz trazendo uma reflexão. Então, o que devo deixar para trás? Vamos abrir nossa Bíblia, ou acessar nossa Bíblia em Efésios capítulo 4, do verso 22 em diante, tá? Então, Efésios capítulo 4, do verso 22 em diante, que diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados do novo homem, ou do novo modo de pensar, e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Verso 25, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver necessitado. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O texto estava maravilhoso, que a gente vai continuando. Diz, poxa, que coisa boa. Vamos continuar. Irmãos, estamos aqui mais uma vez no texto bíblico, porque, na verdade, um casamento sublime e salvo só no poder do Espírito Santo e nos moldando a sua palavra. Porque aquele que instituiu o casamento desde a fundação do mundo, aquele que aponta para o casamento já no Apocalipse, porque faz essa relação de Cristo como o noivo e a igreja a sua noiva, a qual ele vem resgatar e ele vem triunfante. Então, ou seja, do início ao fim, aquele que instituiu o próprio matrimônio é o único que pode nos ensinar como nos comportar diante disso. Então, como falei no terceiro, o que é que eu devo deixar para trás? Isso me faz lembrar, amados irmãos, deixar para trás aquilo que eu venho carregando. Então, quando casamos, imagine
É como se a gente estivesse trazendo duas grandes malas para dentro da casa, né? E essas malas estão cheias de roupas dos nossos antigos hábitos ou dos hábitos dos nossos familiares. Você tem uma ideia? Por exemplo, na minha família, eu fui criado de uma maneira que os homens eles só cuidavam da parte externa da casa, limpar um quintal, né? Dentre qualquer atribuição externa à casa. E as mulheres da parte interna. E a minha esposa, ela já foi criada dentro do ambiente que o homem estava internamente consertando as coisas, né? Vendo instalação elétrica. Agora imagine, estou entrando dentro da casa, estou trazendo uma perspectiva de mundo da minha família e aí minha esposa também. E o que acontece? Logo no início do casamento, nós não conversamos sobre esses detalhes de divisão de tarefas. E aí já chegamos na casa nova e colocamos as nossas roupas aqui no sentido figurado, né? Os nossos hábitos. E durante um certo período, nós até deixamos para lá. Mas acaba, amados irmãos, que essas posturas, né, de hábitos que vêm dos próprios familiares vão fazendo pequenas plantações de ervas daninhas, né, no nosso próprio casamento e aí gerando amargura. É muito bom ter uma casa nova, né? Eu me lembro quando comprei a minha primeira casa com minha esposa. A nossa vida é muito simples. Os móveis eram as próprias caixas dos equipamentos que a gente tirava. Por exemplo, eu lembro que a estante da sala era onde a gente tinha tirado a televisão, e aí aquela televisão antigamente era uma televisão, né, tubo, né, era um quadrado, e ali a gente colocava a televisão em cima daquele quadrado. No quarto mesmo a gente só tinha condições de comprar um guarda-roupa de casal, né? Então a gente botava um guarda-roupazinho de casal, colocava as duas roupas lá e um varal de cabo de vassoura e colocava. Tudo muito simples, né? Mas com muito amor. Nossa primeira refeição foi uma quentinha fora, assim, no quintal de casa, mas estávamos felizes, né? Muito felizes. Nessa mesma perspectiva, né, no início do casamento, nós ali trouxemos também algumas bagagens físicas, mas outras espirituais. E ao longo, né, do primeiro ano, a gente vai, né, como eu falando para vocês, tolerando algumas coisas, mas não fica bem definido o que o homem vai fazer, o que a mulher vai fazer, porque sempre um espera pelo outro a iniciativa daquela cosmovisão que ele tinha na sua antiga casa. Eu lembro que minha esposa chegava e dizia assim, olha, esse vaso aqui, esse sifão, que é a tubulação da pia, ela deve ser trocada, viu? Ela não está atendendo bem. Eu disse, é mesmo, né? Eu tenho que procurar alguém para fazer isso. Tenho que procurar um encanador, né? E minha esposa ficava calada. A ideia era de assim, não, é você que deve fazer isso, você que deve ir no armazém, procurar e aprender. Mas não falava e a gente fica... E aquela perspectiva assim, poxa, quando é que ele vai fazer ou quando ela vai fazer? No início do casamento, eu quero já deixar claro para vocês que vão casar. Um dos grandes desafios logo nos primeiros meses é saber qual a tarefa de cada um. Mas a casa é dos dois, né? Então, os dois devem sentar de uma maneira pacífica e biblicamente orientada, o que um espera do outro, e dividir as tarefas e ser fiel àquilo que já foi estabelecido entre vocês dois. Então, quando falamos aqui de resgatar e salvar o casamento, muitas vezes temos o foco, a grande maioria, o foco na festa do casamento e esquecem de cuidar do depois da festa. Então, pensamos nos detalhes, nos convites, né? As mulheres visitam as casas de doce, o buffet, e há uma preocupação e um esforço financeiro muito grande na própria festa.
mas infelizmente não há a mesma devoção e dedicação em uma educação contínua após o casamento. Apesar, veja como é importante, pela dedicação ao evento do matrimônio, do casamento, ela é tão grande que a gente lembra de detalhes, né? Eu lembro, por exemplo, quando a minha esposa entrou na igreja, surpreendente, digo, meu Deus, essa mulher aqui é a minha esposa, né? Surpreendente, né? Quem não se surpreendeu com a sua esposa ao vê-la de roupa de noiva ali para entrar na igreja? É coisa maravilhosa, tanto que a própria Nova Jerusalém, ela é descrita como uma noiva que desce ataviada, ou seja, surpreendente. Os detalhes, né, do carro que levou a gente até o hotel, e até os detalhes mais engraçados. Pra você ter uma ideia, o buquê da minha esposa, quando ela foi jogar o buquê caiu em cima da igreja. Né? E até hoje as pessoas falam assim, eu estive no seu casamento, Jonas, e da Thalita, e o buquê caiu em cima da igreja. Então assim, ou seja, há uma dedicação tão grande para o evento que os detalhes eles ficam marcados. Da mesma forma, eu peço para que os irmãos tenham a mesma atenção para o pós-casamento. Após casamento, quando eu digo após a festa, né? E aí, vocês estão aqui justamente procurando ferramentas para que possam construir com o seu marido, com sua esposa, bons momentos, assim como foi a festa de casamento. E uma coisa imprescindível que devemos deixar para trás são as roupas antigas, e aí de uma maneira ilustrativa, são os antigos hábitos que adquirimos nas nossas casas com os nossos pais. E aí de uma maneira franca, chegar e dizer assim, olha, o que eu espero de você é que você cuide da casa, ou o que eu espero de você é que você possa fazer uma comida gostosa para mim também, que eu espero de você que você me ajude nas tarefas domésticas, né? Então, ou seja, não esperem. O plantar coisas boas requer de nós, né, atitudes firmes e perseverantes. Mas quando deixamos as coisas para lá, nós não achemos que não vai acontecer nada. Na verdade, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. E quando ele não planta coisa boa, ele vai colher coisa ruim, porque a colheita é inevitável. E aí você acaba colhendo espinhos e abrolhos. Uma certa vez, uma criança perguntou, papai, por que vocês vão se separar? Uma criança pergunta ao filho, uma criança pergunta ao pai. E ele usa uma expressão, diz assim, filho, o casamento é feito um quarto da bagunça, que a gente vai colocando tanta coisinha que está quebrada lá dentro, chega um tempo que o quarto está tão cheio que a gente não tem nem mais ânimo de entrar e limpar o quarto. Então, um casamento que se não discute as pequenas coisas do que estamos carregando as nossas famílias, né? Ele acaba sendo um local que a gente vai colocando e depois fica muito difícil de você limpar. Mas estamos aqui para fazer essa limpeza no poder do Espírito Santo. E essa limpeza, esse se despir, né? Se livrar dessas antigas roupas, o próprio Paulo usa essa expressão de usar novas vestes. Ao longo de todo o Novo Testamento, vários apóstolos usam essa expressão de colocar roupas novas, se vestir dessa roupa que é Jesus Cristo, né? A roupa ela traz identidade, a roupa reflete a nossa natureza, a roupa reflete o nosso nível de comprometimento, né? Então, ele usa essa expressão que possamos nos revestir de Jesus Cristo. E aqui,
quero pedir e ao mesmo tempo continuar orando para que você possa se despir do antigo homem, né? Dos antigos hábitos, das antigas posturas que te davam a identidade tão longe das Escrituras. Mas a construção de um novo hábito, então o ser humano, ele não consegue viver sem roupas, né? E aí eu digo sem roupas físicas e espirituais. Então é sempre uma troca de peças. Então na medida que eu deixo, e eu só consigo deixar uma roupa se eu tiver uma outra. É como se estivéssemos num grande inverno, onde eu só posso trocar o meu casaco, né, por um outro casaco que possa também me manter numa boa temperatura. E como eu faço isso, pastor? Como é que eu estou percebendo que eu estou me revestindo de Cristo dentro do meu matrimônio? Aquilo que acabamos de ler aqui em Efésios, no capítulo 4. A partir do verso 22, quanto à maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Ou seja, a marca da nossa antiga roupa do velho homem é a marca do desejo enganoso, né? Desejar aquilo que tem aparência de justiça, mas na verdade é mal. E ele continua no verso 23, que devemos ser renovados pelo modo de pensar e assim revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade e proveniente da verdade. Ou seja, o revestir do novo homem já começa pela nova maneira de pensar, de perceber o mundo, de uma cosmovisão. Então, não é o que o mundo diz sobre casamento, mas o que Deus diz sobre casamento. Não é o que o mundo diz de fidelidade conjugal, é o que Deus diz o que é fidelidade conjugal, né? E assim, algumas máscaras como o adultério é muito bem esclarecido. Infelizmente, durante todo esse período, a gente encontra muitos homens dizendo assim, não, eu não tive nenhum problema, não tenho nenhum amante, né? Porque eu não tive nenhuma conjunção carnal com ninguém. Mas quando vamos perceber ali a sua mente, né? Já vem desejando várias mulheres e fazendo contatos via telefone, WhatsApp. Ou seja, qual é esse padrão de fidelidade? O padrão de fidelidade não é a conjunção carnal. A Bíblia diz que se um homem ele olha com um olhar adúltero para uma outra mulher, ele já cometeu adultério com ela. Então esse é o padrão de santidade, esse é o padrão que eu quero me vestir, né? E o próprio Senhor começa, abandone a mentira. É bem interessante, amados irmãos, que o escritor ele poderia começar de qualquer outra coisa que você precisa abandonar num para mostrar a evidência da sua roupa santa, uma roupa que reflete Jesus Cristo. Você poderia abandonar o mau hábito, por exemplo, de não querer orar, o mau hábito de não querer confessar seus pecados, o mau hábito de não ler as Escrituras diariamente. Mas ele trata aqui da primeira coisa, portanto, que você deve abandonar é a mentira e falar a verdade com o seu próximo. Porque, acima de tudo, o seu cônjuge, ele faz parte do corpo de Cristo. Então devemos olhar para ele como filho de Deus. E a mentira, ela evidencia de quem você é filho, porque o próprio diabo, ele é o pai da mentira. É na mentira que nasce o assassinato, é na mentira que se desenvolve o roubo, é na mentira que se apresenta o desejo, né, pecaminoso, é na mentira que desonramos pai e mãe, né? É na mentira que ocultamos assassinatos, é na mentira que
destruímos o relacionamento com o próximo. Ou seja, muitos casais querem trazer roupas, né, antigas e desejos antigos para dentro do casamento, e quando começam as coisas não se encaixarem, eles se abraçam na mentira. Tem uma poesia de uma banda muito conhecida no Brasil que diz assim na música: mente para mim e me ajuda a viver. Veja que terrível, né? E aí, infelizmente, muitos casais ancoram o seu relacionamento na mentira e se esquecem que são membros um dos outros. Do verso 26, ele vem tratando sobre a ira, o impulso descontrolado, e aí para cima de uma pessoa, né? E aí pode ser de uma maneira verbal ou no ápice por meio de agressões físicas. Mas uma coisa é certa, que a ira do homem não reflete a ira de Deus. Que a ira de Deus é contra o pecado. Ele é o que tem a capacidade de fazer o verdadeiro exame. Mas a ira do homem é baseada em caprichos. O que percebemos, amados irmãos, é até na educação de filhos. Os filhos nos tiram do sério e muitas vezes evidencio, por exemplo, em vários casais que eles ficam irados com seus filhos e não tem nada a ver porque os filhos pecaram ou transgrediram a lei de Deus. É porque frustraram uma expectativa dos pais. Quebraram um copo, né? Se sujaram de lama, e é essa ira que não provoca a justiça de Deus. É uma ira que a pessoa faz alguma coisa e ela te frustra, mas aquilo que ela fez diante da Escritura nem pecado é. Dentro dessa perspectiva, amados irmãos, ele começa sobre a necessidade aquele que furtava não furte mais, mas acima de tudo, qual deve ser a motivação para os bens. Então, o casal, ele quer colocar novas roupas e quando pensa assim, não, vamos empreender, vamos ter uma vida próspera também economicamente, materialmente, e isso é saudável. O ruim é quando o casal ele foca em mentira e quer a prosperidade pela prosperidade. E aqui o próprio Senhor Jesus, utilizando o apóstolo, diz que o foco para a prosperidade é que possamos ajudar ao próximo. E o que vemos, por exemplo, num espírito empreendedor de vários cristãos bilionários, é que a motivação desde o início da construção do seu patrimônio era: eu quero ajudar o próximo, eu quero aumentar a minha renda, aumentar o meu patrimônio para aumentar o meu poder de ação e de amor. É isso? Do verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, nenhuma palavra que vai trazer mais destruição. Hoje, depois de 20 anos de relacionamento com minha esposa, em alguns momentos eu digo, não vai adiantar eu falar e expressar a minha ira ou frustração. Essa palavra vai servir muito mais como uma palavra torpe do que uma palavra sensata que traz alegria. E aí eu pondero, né, e não expresso o meu sentimento com palavras torpes, mas muito pelo contrário, busco no Senhor um espírito de brandura para que ela perceba o que está no meu coração, mas sem o uso de palavras torpes, né? Mas sim palavras que sejam úteis para o crescimento dela e o meu e para a nossa edificação. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Veja que hoje essas crises dentro do casamento, que há explosões de maridos irados e esposas iradas, né? Isso já é de muito tempo, irmãos. Não é só do mundo que estamos vivendo hoje conectado. É da natureza do homem, como vimos ontem, responder
de uma maneira que perversa, é da natureza, é o esperado. Então, se você espera isso, você ora ao Senhor para que o Espírito Santo possa abrandar o coração da sua esposa ou do seu esposo, para que saia da sua boca palavras e comportamentos que evidenciem a bondade e o perdão. E uma das coisas que libertam nessa construção de nova roupa, se sentir aquecido pelo Espírito Santo de Deus, é compreender, amados irmãos, que essa roupa que temos foi dada pelo próprio Senhor gratuitamente por Deus em Cristo Jesus. O que é que significa isso? Se sou compassivo, se sou paciente, se sou sóbrio, se sou honesto, se sou justo, tudo isso me foi dado gratuitamente em Jesus Cristo. Então eu não posso, diante desses comportamentos, olhar para o outro com altivez, de maneira alguma. De maneira alguma. De maneira alguma. Eu devo olhar para o outro como aquele que é carente da graça de Deus, como sou carente. E como estava perdido, ele me encontrou, da mesma maneira que ele me perdoou, eu devo olhar para o outro como olhar de perdão. Essa é a própria orientação até na oração do Pai Nosso, né? Senhor, me perdoa na mesma medida que eu já venho perdoando aqueles que me ofendem. E por fim, ele diz, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. O casamento é uma entrega e, acima de tudo, a expressão de amor, que é até apresentado como Cristo é a igreja. Então, e quando falo de amor, quando sabemos que amamos, quando guardamos os seus mandamentos. Então, amar é uma ação que é ensinada. Amar é sentimento também orientado pela Escritura. Amar é usar as novas vestes que estão no próprio Cristo. Então, o que é que eu devo deixar para trás no casamento? As minhas antigas vestes, as malas que eu trouxe da minha antiga casa dos pais, devem ser apresentadas ao meu cônjuge e um ao outro ajudando a se despir do antigo homem e se revestir do novo homem. Que Deus nos abençoe profundamente, que Deus possa guardar o teu coração. Se você tem orado pelo um cônjuge, que o Senhor guarde, né, o seu coração de qualquer ansiedade. Se você tem passado por momentos difíceis e achando que não é possível, que você busque conhecer a Deus, e você vai compreender que Ele é um Deus do impossível, é aquele que traz um rio ao deserto. E se você acredita que não há mais solução para você, eu quero dizer que o Senhor diz em sua palavra, eis que faço novas todas as coisas. E esqueça o seu passado olhando numa perspectiva de culpa, de maneira alguma. Não olhe assim. Peça perdão a Deus e encare o seu futuro, porque o Senhor está pronto para derramar do seu amor e que Ele te habilite para desfrutar da presença, das maravilhas de Deus. Então, que Deus nos abençoe, dê uma semana e um dia abençoado, que possamos nos encontrar aqui novamente para compreender e pedir ao Senhor que Ele salve o nosso casamento, que possamos nos comprometer, né, com toda garra, perseverança e arrependimento, deixando para trás e por isso com suor, com lágrimas, reorientando aquilo que desejo do próximo, do meu esposo, reorientando a minha ira, a minha mágoa, deixando de lado e assim desfrutar das maravilhas de Deus. Então,
Vamos fazer a nossa oração final para nos despedir. Senhor nosso Deus e eterno Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado aqui. Que essas pessoas possam ter um dia extraordinário e lembrar dessas palavras, Senhor. Que elas possam estar vestidas, maquiadas com o rosto de Cristo. Que elas possam sair de casa exalando o bom perfume de Cristo. Rogamos, ó Deus, por aqueles que estão tristes nesse momento, que eles possam se revestir da alegria do Senhor. Guarda-nos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe. Se essa palavra trouxe sentido para você, compartilha, se inscreve no nosso canal, coloca os comentários aqui embaixo, escreve para a gente aí qual foi a parte do trecho que você mais se identificou, que Deus impactou, para que possamos preparar, bem como orar por você. Que Deus nos abençoe, tenha um excelente dia. Amém.